Essa escrita do Japão, China e Coreia pra gente parece tão difícil que mal dá pra imaginar como funciona. Mas você tem ideia de qual a origem dela? Se você viu meu outro vídeo, você sabe que magia e falar com gente morta era coisa do dia a dia pros chineses antigos. E que eles faziam rituais em que escreviam os famosos ideogramas em ossos. Nesse vídeo vamos além disso. Vou contar como essa escrita de ideogramas se espalhou pelo Oriente, virando a escrita do Japão, da Coreia e do Vietnã. Mas pra gente entender o porquê ela se espalhou, a gente precisa saber um pouquinho do que estava acontecendo na política na época. Então se prepara, porque eu vou resumir em 1 minuto tudo que rolou em 1000 anos. Os caras que mandavam na época eram os que tinham derrotado os Shang, que era o pessoalzinho esperto, mas um tanto sanguinário que inventou a escrita dos ossos. Os manda-chuva da vez eram os Zhou, que como eu expliquei no outro vídeo, deram uma ênfase para a escrita em bronze. Mas como nada dura para sempre, eles também foram derrotados. E aí a China passou a ser vulgarmente conhecida como a casa da mãe Joana, porque cada lugar fazia o que queria, era um completo caos. Se você pensar na escrita, é igual o que aconteceu aqui no ocidente. Por aqui, nós temos um alfabeto pro português, um pro grego, um pro russo, mas todos eles têm a mesma origem, vindo de uma escrita egípcia que foi mudando de forma. Do mesmo jeito, na China, os vários estados que nasceram tinham sua própria cultura diferente. Só que você deve saber que respeitar a cultura alheia não é muito forte do ser humano. E por isso que essa época da China é chamada de estados combatentes. De acordo com os historiadores, esses estados eram basicamente 7 grandes máquinas de matar, porque esses estados mandavam todo ano seus jovens para morrer em guerra para aumentar seu território. Mas se você conhece só um pouquinho da natureza humana, você sabe que isso não é uma grande surpresa não. Toda vez que alguém olha para algo e diz, é meu, vai ter outro que vai olhar e vai dizer, não, é meu. Já disse que é meu. É meu! E aí começa a matança. É o velho comportamento que se vê desde os primatas até todos os povos que habitam na Terra, sendo que a gente continua fazendo isso até hoje. E isso é ainda mais triste em épocas como a dos estados combatentes, em que se estima que morriam uns 2 milhões de pessoas por ano. Mas a gente fala disso melhor em outro vídeo, porque o importante pra nós agora é a escrita. Como você acha que ficou a escrita da dinastia Zhou nessa guerra toda? Cada um dos estados acabou adaptando a escrita às suas próprias necessidades e cultura. Mas adivinha o que aconteceu com toda essa diversidade cultural quando alguém ganhou a guerra? Pois é. Como sempre aconteceu na história, os perdedores tiveram que jogar sua cultura fora para obedecer ao novo império. Agora quem mandava era os Qin, que unificaram toda a escrita e as medidas. E foi aí que se estipulou que a escrita de Qin, que é também conhecida como escrita de selo, fosse oficializada em todo o império. E foi nesse momento que pela primeira vez a China toda teve a mesma escrita, sendo que essa escrita foi tão importante que até hoje podemos vê-la em artefatos culturais. Ela é bem diferente da escrita chinesa atual, e o motivo dela ter esse nome é porque ela é usada em carimbos para marcar documentos oficiais no Oriente, funcionando que nem as assinaturas do Ocidente. Para você reconhecer ela fácil, é só notar que ela tem formas bem definidas e arredondadas, diferente da escrita chinesa atual, que é tudo reto. Vamos ver agora como que chegaram então nessa escrita que a gente tem hoje. O imperador ordenou que fosse feita uma escrita mais simples do que essa, porque as formas dela eram um pouco complicadas. E assim nasceu o último tipo de escrita antiga, a chamada de escrita clerical, que ganhou esse nome por ser associada a escribas e administradores. Ela é conhecida por ser mais ondulada, tendo uns traços mais cheios e repuxados. Essa escrita e a de selo são as mais recentes antes da atual, sendo que são as outras duas que eu trago bastante aqui no canal, para explicar a origem dos caracteres chineses. E finalmente chegamos na escrita de hoje, e a partir daqui, vamos ver como que ela chegou no Japão e na Coreia. Foi na dinastia Han Ocidental que houve um estudioso que criou a escrita que temos hoje na China e no Japão, baseado na escrita clerical. Mas foi só lá pro ano 500 que essa escrita finalmente se tornou dominante, se mantendo como a escrita da China até hoje. E foi mais ou menos nessa época, finalmente, que os caracteres chineses se espalharam pelo resto do Extremo Oriente. A China dominou o Vietnã no ano 111 a.C., impondo a sua língua para eles por 1000 anos. A Coreia, lá pros anos 300, também deu status oficial para a língua chinesa, por causa da supremacia da China na região. E por um longo período nesses países, estudos e documentos oficiais eram feitos só em chinês, e não em coreano ou vietnamita. Isso é bem parecido com como, aqui no Ocidente, o latim que era a língua usada pelos estudiosos. E por fim, o Japão entrou em contato com a escrita chinesa quando manuscritos budistas e confucianos entraram no Japão no século V. E o chinês clássico também se tornou a língua intelectual no Japão. E o interessante foi como o Japão e o Vietnã, principalmente, chegaram a mudar essa escrita para auxiliar na adaptação à própria cultura. Como resultado, eles criaram muitos, mas muitos novos ideogramas. Vamos dar uma olhada em como essa escrita mudou em 3 países: Coreia, Japão e China. 1.
Coreia. Você sabia que na Coreia eles falavam coreano? Alguém vai falar, pô cara, isso é óbvio, né? Mas aí que você tem que lembrar que é a China que dominava toda aquela região. Isso significa que os coreanos eram basicamente obrigados a escrever em chinês. Isso mudou quando um rei coreano criou sozinho, no ano de 1444, a escrita que se usa até hoje na Coreia. Era um alfabeto fonético que foi feito para ser fácil de aprender até para as pessoas de classe baixa. É claro que na época enfrentou oposição, porque sempre vai ter um povinho metido da elite que vai achar um absurdo do pobre sabendo ler. Porque, né, desde que o mundo é mundo, nunca foi interesse que as pessoas estudassem e tivessem opinião própria. Então eu não preciso nem te falar o tanto de treta que teve para 400 anos depois, o alfabeto coreano ser finalmente usado em documentos oficiais. Logo a seguir, passando a ser ensinado para as crianças. Mas os caracteres chineses ainda têm uma importância cultural na Coreia do Sul, sendo usado inclusive para o nome dos cidadãos coreanos. Mas na prática, mesmo na maioria dos livros e revistas, eles raramente aparecem, quase sempre sendo usado o alfabeto fonético no lugar. Se você quiser diferenciar fácil a escrita coreana das outras escritas orientais, é só procurar muitas bolinhas e traços retos, já que a escrita chinesa e japonesa tem muito mais traços diagonais e formas complexas com vários traços que se cruzam. 2. Japão. No Japão, a criação do alfabeto fonético foi parecido com o da Coreia, só que ele foi feito diretamente a partir dos ideogramas, os chamados de kanji. Apesar de cada um dos 3.000 kanjis ter um significado próprio, os japoneses passaram a escrevê-los não pelo significado, mas sim pelo som. Por exemplo, esse ideograma aqui significa segurança, mas ele se lê an, e por isso os japoneses pegaram ele para significar o som de A, virando essa letra fonética aqui, que é a letra A do Japão. Esse tipo de alfabeto fonético japonês se chama kana, que significa literalmente letra emprestada, porque tomaram ela emprestada só pelo som. Mas não pensa que eles tiveram essa ideia logo de cara, porque demorou 300 anos desde que os kanji entraram no Japão para aparecer os primeiros poemas escritos em kana. Antes disso era tudo na escrita chinesa, só que nessa época não tinha a padronização que tem hoje, então tinha mais de 20 letras A diferentes, cada uma vindo de um kanji, e foi só no ano 1900 que escolheram uma letra para cada som. E é assim que até hoje a escrita japonesa é feita de uma mistura de letras fonéticas visualmente mais simples com os ideogramas chineses, geralmente mais complicados. Para diferenciar o japonês das outras línguas é bem fácil, porque um dos tipos de kana tem muitas curvas e formas arredondadas, coisa que não existe nem no chinês nem no coreano. Então se você vê essas curvas que não são bolinhas, você sabe que é japonês. 3. China. E eis que chegamos na mãe de todos, a China. Como a escrita deles fica bem complicada e cheia de traços, é claro que em todos esses milênios de uso as pessoas inventaram simplificações. Lá para a década de 30 e 40, se iniciaram discussões no governo para ver se uma simplificação não ajudaria na alfabetização. E por fim, o Partido Comunista da China promoveu o uso de ideogramas simplificados, desde os anos 50 e 60. E hoje se usa ideogramas simplificados na China e em Singapura. E essa grande escrita, na verdade, é a escrita usada por mais tempo em todo o mundo, já que foi inventada 3.500 anos atrás para prever o futuro em rituais com ossos. Se você quiser saber mais sobre como os chineses escreviam assim para prever o futuro, é só ficar pro próximo vídeo que eu explico como essa escrita nasceu para se comunicar com os mortos.